Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí o segundo vídeo falando sobre retas no plano de geometria analítica, né? Bom, na aula passada a gente terminou o vídeo falando sobre subconjuntos do R2, né? Lugares geométricos no plano cartesiano, que é a mesma coisa. Um desses lugares geométricos, né? Um desses subconjuntos que a gente vai estudar agora é essas retas no plano, certo pessoal? Então na aula de hoje o que a gente vai ver? O que é um lugar geométrico, né? No caso, a gente já viu, né, o que é um lugar geométrico como um subconjunto. Mas aqui a gente vai detalhar como que a gente pode representar esses lugares geométricos. A reta como um conjunto de pontos, né, a gente vai ver isso também. A equação geral da reta e os elementos gerais da reta. O que é a inclinação de uma reta, o que é ponto de interseção de retas. Então, tudo isso daí a gente vai ver na aula de hoje. Certo, pessoal? Então vamos iniciar aí, né, falando um pouquinho sobre lugar geométrico. Quando eu estou no plano cartesiano, pessoal, e faço qualquer representação nele, seja de ponto, seja de uma curva, de uma figura geométrica, eu estou representando um lugar geométrico, certo? Então, quando eu faço algo desse tipo, é uma curva. E é um lugar geométrico também, certo? Aí, quando eu fecho essa curva, quando eu faço algo desse tipo, vira uma região, ó. E eu quero considerar, né, no caso a região que está dentro dessa curva fechada, também é um lugar geométrico, certo? E a gente viu na aula passada que isso também é um subconjunto do meu R2, na verdade, do meu plano cartesiano, é um subconjunto do R2, certo? Isso é um lugar geométrico. Os lugares geométricos que a gente vai ver hoje, pessoal, é formado por pontos que vão formar uma reta. Se a gente observar esse conjunto que eu desenhei aqui, ó, eles são formados por pontos também, ó. Tem vários pontos aqui, ó. Certo? E daí, quando eu estou falando em lugar geométrico ou subconjunto do R2, eu estou falando em um conjunto de pontos, certo? Eu estou falando em uma reunião de pontos que está formando esse lugar geométrico. O objetivo da aula de hoje é pegar pontos que vão obedecer uma sequência. Observe. Então, eu vou pegar esses pontos aqui, ó. Então, ó, observa que eu peguei vários pontinhos aqui, ó, no meu plano cartesiano. Se eu continuar pegando pontos, né, que obedeça isso daí que eu estou fazendo, eu vou estar pegando pontos, infinitos pontos, né? E daí esses pontos, eles vão formar uma reta, que é o que a gente vai trabalhar hoje, certo? Então, na verdade, uma reta aí, ó, pessoal, é um conjunto de pontos, certo? Na verdade, qualquer lugar geométrico, né, que a gente tiver aí no nosso plano cartesiano vai ser um conjunto de pontos, certo? Então, tem infinitos pontos aqui nessa reta, certo, pessoal? Então, a primeira coisa aí de reta, quando a gente vê reta, a gente tem que imaginar como um conjunto de pontos, como um lugar geométrico, como um subconjunto do R2, né? E é isso daí que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Bom, pessoal, então uma forma de a gente representar uma reta é através dessa equação, certo? Então, é a equação da reta. Então, ela é definida através dessa equaçãozinha aqui, ó. AX mais BY mais C igual a zero. A gente estava acostumado lá no ensino básico, pessoal, a ter a equação da reta dessa forma. Y é igual a x mais b. E realmente, isso daqui também representa uma reta. Se a gente for manipular, tem como a gente deixar o y independente, passar de lado, fazer manipulação e chegar em uma equação desse tipo, né? Tal que eu tenho aqui, né, que esses A, B e C são números reais, né, fixos, né, são números fixos, né, reais. Então aqui pode ser qualquer número. O x e o y são as minhas variáveis, né, aqui são variáveis, né, o que vai determinar os meus pontos do eixo das abscissas, né, do eixo x. E aqui o y é as variáveis do eixo y, certo? E a gente não era errado a gente ver dessa forma. Só que é mais completo a gente ver a reta assim. Por quê? Quando a gente coloca o b aqui 0 e o c 0,
vai ficar ax igual a zero. Né? Na verdade, você nem precisa ser zero. Né? Sei lá, então pode ser... fica só o b igual a zero. Fica ax mais c igual a zero. Se o b aqui for zero, pessoal, observe que meu y some, né? Porque 0 vezes y vai dar 0. Então, y vai sumir. E daí, a gente, para qualquer x que eu pegar, qualquer y que eu pegar, o meu x vai ser igual a quem? A menos c sobre a, né? Porque eu passo menos c para lá e o a dividindo. Então, o meu x ele vai ser constante, independente do meu y. E quando eu trabalhava assim lá no ensino básico, o que era isso daqui? Era uma função. Quando eu coloco essa equaçãozinha, x igual a menos c sobre a, eu estou falando que, que qualquer y está relacionando com esse x. E daí não pode, a gente sabe que isso não é função, né? É por isso que quando a gente representa a reta dessa forma é incompleto. Não é errado, mas é incompleto. Certo? Então a gente sempre vai representar a equação dessa formazinha aqui, ó. Ax mais by mais c igual a zero. Ou simplesmente ax mais by igual a c. Independente, né? O a, b e o c aí são números reais fixos, né? São constantes aí que vai aparecer pra gente, né? Certo? Então essa daí é a equaçãozinha geral da reta. Bom, pessoal, então olha o primeiro exemplo aí. O que está acontecendo? Ó, eu peguei essa equação e ela representa exatamente essa reta aqui, né? Observe aí, vamos pegar alguns pontos dessa equação, né? Ou seja, x e y, e vamos ver se realmente essa equação representa essa reta daqui, né? Ó, se eu pego x igual a, sei lá, x igual a 1, x igual a menos 1, quanto que vai ser meu y? Ó, menos 2 vezes menos 1, mais 3y, menos 14, igual a 0. Menos 2 vezes menos 1 vai dar 2. Mais 3y, menos 14, igual a 0. 2 menos 14, pessoal, dá menos 12. Vou passar para lá, vai dar mais 12. Então, vai ficar 3y igual a 12. Então, o 3 eu posso passar dividindo. Vai ficar y igual a 4. Então, um ponto daí dessa reta, dessa equação, é o que? X igual a menos 1, né, que eu joguei aqui, eu posso pegar qualquer ponto, né? E y igual a 4. E realmente ele está aqui, ó. X igual a menos 1 e y igual a 4. Sei lá, posso pegar outro ponto, y igual a 0, né? Vai dar menos 2x, mais 3 vezes 0, né? Porque o y é 0, 0, menos 14. Passo 14 para o outro lado, vai ficar menos 2x, mais 14, né? Daí eu passo o menos 2 dividindo, vai ficar 14 dividido por 2, 7. Tem um menos 7. E realmente, olha aqui, ó. Quando o y é 0, o x é menos 7. Ele está aqui. Certo? E bom, pessoal, eu posso agora ficar determinando vários pontos que eu quiser aí. Só que lá na geometria plana, o que a gente tinha? Que dado dois pontos, eles determinam uma única reta. Então, se eu pego dois pontos, ele está determinando uma reta. Pessoal, não tem como esses dois pontos determinar outra reta. Para determinar essa única reta. Então, independente se você quer determinar uma equação de reta, se você quer determinar a reta em si, né, no plano cartesiano, você simplesmente pega dois pontos. E você vai conseguir determinar essa reta. Certo? Igual aqui eu peguei o menos 1 e 4. Aqui eu peguei o menos 7 e 0. Já consigo determinar essa reta daqui. Certo? Bom, pessoal, então a gente viu que as equações da reta são desse tipo aí, ó, x mais by mais c igual a 0, né, que o jeito, né, que a gente representava também assim, y igual a x mais b também é certo, só que incompleto, né, vamos dizer assim. E aqui também a gente vai ver o seguinte, que as equações, por exemplo, vou dar um conjunto de equações daqui, sei lá, 2x mais 4y igual a 0, x mais 2y igual a 0, 4x mais 8y igual a 0. Bom, o que essas equações têm de comum? Elas representam o mesmo conjunto de pontos, pessoal. Então, a mesma solução aqui vai ser aqui, vai ser aqui. Qual que é a diferença dela? Ó, para sair dessa e vir para essa, eu dividi todos os termos por 2. Para sair dessa e vir para essa, eu multipliquei todos os termos por 4.
certo? Então, quando duas equações diferem somente de uma constante que esteja multiplicando toda a equação, ou dividindo, né? Elas vão representar a mesma reta, ou seja, o mesmo conjunto de pontos. Então, equações do tipo assim representam a mesma reta. A mesma reta. Ou seja, posso dar outros exemplos. Eu tenho aqui x mais meio y menos 1 igual a zero. Se acontecer do caso ficar 2x mais y menos 2 igual a zero, a mesma equação. Se eu tiver aí 6x mais 3y menos 6 igual a zero, é a mesma, não a mesma equação, né? A mesma reta. Essas duas equações a gente pode ver que elas são diferentes, só que o conjunto de x e y são os mesmos, né? As soluções aqui vão ser as mesmas, então, ou seja, vai representar a mesma reta. E através disso a gente vai conseguir determinar uma reta através de dois pontos, certo? Ok que a gente vai encontrar mais de uma solução, mais de uma equação, né? Porque a gente sabe que essas equações aqui, elas representam a mesma reta. Mas, se a gente escolher uma para representar uma reta, já está ok, certo? Então vamos ver um exemplo aí para a gente poder aplicar isso daí. Bom, pessoal, então olha o que a gente tem aqui, ó. Encontre a equação que represente a seguinte reta. Então tem essa reta aí, ó, falta colocar o 3 aqui, ó, era um 3 aqui, tá? E a gente tem dois pontos, né, que está bem definido nessa reta, que a gente consegue visualizar quais são esses pontos. Então a gente consegue determinar a equação dessa reta, né, ou uma das equações que representa essa reta. Bom, esse ponto aqui vai ser qual ponto? É 0 no x e 2 no y. Esse ponto aqui vai ser o quê? 3 no x e 0 no y. Através desses dois pontos aqui, pessoal, a gente consegue determinar uma dessas equações, certo? Na verdade, a gente consegue representar todas essas equações através desses dois pontos. Só que a gente só precisa de uma, né? Então, vamos encontrar essa equação. Ó, primeira coisa, a gente sabe que ela é do formato aqui. AX mais BY mais C igual a zero. Então, a gente precisa representar A, B e C que satisfaça, né, uma equação que tem esses dois pontos como solução, certo? Então, olha aqui. Primeira coisa, eu quero que o ponto 0,2 seja uma solução dessa equação. Então, o que eu vou fazer é substituir no x e no y, certo? Então, fica A vezes x é 0, mais B vezes y é 2, mais C igual a 0. A segunda equação está me falando o quê? A vezes 3, que é o x, mais B vezes 0, que é o y, mais C igual a 0. Bom, então eu tenho esse sisteminha aqui, ó. O que eu posso fazer para resolver ele? Posso subtrair a primeira com a segunda, certo? E você sempre vai sumir. Então eu vou fazer isso aqui, ó. A primeira menos essa segunda. Daí vai ficar A vezes 0 é 0, menos A vezes 3, né? Menos 3A. B vezes 2, 2B, menos 0, né? Que B vezes 0 é 0, ficar 2B. C menos C é 0, e 0 mais 0 é 0. Então a gente obteve isso daqui. Posso passar o 3A para o outro lado, então vai ficar 2B igual a 3A. Passo 2 dividindo ou 3 dividindo, tanto faz, gente, vocês escolhem aí. Então fica B igual a 3A sobre 2. Então eu deixei o B isolado aí. Então, sei lá, posso jogar um valor para A. Vou colocar A valendo 1. Professor, eu quero colocar A valendo 2. Porque eu posso cancelar aqui. Pode também. Porque a gente viu aí no exemplo anterior que eu coloquei que elas vão representar a mesma equação, certo? Então o B aí tem que valer quanto? Se o A vale 1, B tem que valer 3 meios, né? Porque 3 vezes 1 vai dar 3, divide por 2, 3 sobre 2. E o C? O C a gente vai ter que olhar aqui, ó. Então, sei lá, posso pegar qualquer uma dessas duas equações. Vou pegar que aparece o A por quê? O 3 meios parece mais feio do que o 1, né? Então vamos pegar a segunda equaçãozinha aí. A segunda equação está representando o quê? Ó? 3A, B vezes 0 é 0, mais C igual a 0. Bom, o A vale 1, então 3 vezes 1 é 3, mais C igual a 0. Passo 3 para o outro lado, fica C igual a menos 3. Bom, então a minha equação aqui, ó, vai ser o quê? O A vale 1, então fica x mais
O B vale 3 meios. Então, 3 meios de y. E o C vale menos 3. Então, menos 3 igual a zero. Certo? Então, a gente encontrou a equação dessa reta, pessoal. O que a gente ainda pode visualizar aqui? Então, a gente pode confirmar o que a gente tinha visto anteriormente. Ó, sei lá, vou chamar o A aqui de 2. Então, vou pegar uma outra situação. Se o A vale 2, o B vai valer o quê? Ó? 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, o B vale 3. E o C vai valer quanto? Ah, se o A vale 2, aqui vai dar 5. Vou passo 5 para o outro lado. Não, vai dar 6, desculpa, né? 3 vezes 2 vai dar 6. Passo 6 para o outro lado negativo. Então, C é igual a menos C. Menos 6. Então, vai ficar isso daqui. Então, minha equação vai ficar o quê? 2 é A, então fica 2x. O B é 3 mais 3y. E o C é menos 6 igual a 0. Perfeito, ó. Então, dependendo do A que eu escolho, eu vou encontrar uma equação diferente. Só que vai representar a mesma reta. Por quê, ó? Se eu multiplico toda essa equação aqui por 2, eu vou encontrar essa. Então, a única coisa que difere as duas é o quê? É uma constante que está sendo multiplicada. Certo, pessoal? Bom, pessoal, então tem um terceiro exemplo aí, ó. Represente graficamente a reta definida pela seguinte equação de reta, né? 4x mais 7y igual a 12, tá? O C é menos 12, tá, pessoal? Só passar o 12 pro outro lado aí. Mas esse daí representa uma reta. Bom, para a gente representar uma reta, precisa de 2 pontos, né? Como sempre. Eu sugiro para vocês que façam x igual a 0, depois y igual a 0. Às vezes encontra mais fácil os pontos. Ou se vocês não quiserem encontrar número decimal, faça uma substituição conveniente, mas só encontre pelo menos 2 pontos, tá bom? Então olha aqui, ó. Vou colocar x igual a 0 aí, primeiro. Então vai ficar 4 vezes 0 mais 7 vezes y igual a 12. Aqui vai dar 0. Posso passar o 7 dividindo, vai ficar y igual a 12 sobre 7. Então, quando o x é 0, o y é quanto? 12 sobre 7. Certo? Agora vamos ver o outro ponto. Y igual a 0. Então, tenho 4x mais 7 vezes 0 igual a 12. Aqui vai dar 0, posso passar o 4 dividindo, vai dar x igual a 12 sobre 4. 12 sobre 4 a gente sabe que é 3. Então, quando o y é 0, o x é igual a 3. Então, esse ponto aqui é exatamente esse aqui, ó. E esse daqui, professor, é quando o x é 0, né? Então está na reta do y. E esse ponto 12 sobre 7, ele é maior do que 1, né? Porque o numerador é maior que o denominador. Só que aqui, ó, não vai passar de 2, por quê? 14 dividido por 7, que é 2. Né? Então a gente sabe que está entre 1 e 2, né? Então ele vai estar, sei lá, mais ou menos aqui. A gente não precisa representar certinho esse ponto não, tá, gente? Só se vocês quiserem, né, para ter uma precisão maior. Mas colocando entre 1 e 2, a gente sabe que você fez os cálculos certos aí, né? Então, a reta que eu vou ter é exatamente essa daqui. Poderia pegar outros pontos? Poderia. Você faria mais algumas continhas, mas acharia aí a mesma reta. Certo? Bom, pessoal, quando eu falo em retas especiais, na verdade ela não tem nada de especial, tá? É uma reta comum, uma reta normal. Só que muita gente olha para a equação dessas retas e fala que ela é um número, tá? Mas na verdade ela é um conjunto de pontos também. Por exemplo, quando eu falo y igual a 3, né? Muita gente pensa, é um número 3, né? Não é uma reta, é um número. Mas quando eu estou no plano cartesiano, pessoal, isso daqui está me representando o quê? Uma reta. Tá? O que está me falando? Está me falando que todos os pontos são da forma x3. Por quê? Independente do valor que eu coloco para x aqui, o y sempre vai ser 3. É isso que essa equação está me falando, tá? Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui y igual a 3. Então, se o x for 1, o meu y continua sendo 3. Menos 1, no caso. Se meu x for 4, o meu y continua sendo 3. Certo? E assim para todos os pontos, tal que o y seja 3.
certo? Então vai ser uma reta paralela ao meu eixo x. Então sempre quando eu tenho uma reta constante, isso daqui chama reta constante. Reta constante em quê? Em y. Então essa reta vai ser paralela a x, ao eixo x. Ao eixo x, certo? Então a gente pode ver no desenho ali que elas vão ser realmente paralelas, certo? E da mesma forma a gente tem x igual a 4, por exemplo, né? Independente do meu y, o meu x vai ser sempre o quê? 4, certo? E esse daqui vai ser o quê? Paralelo a y. Ao eixo y, né? Certo? Então, olha aqui, ó, x igual a 4, então independente do y que eu pego, o x sempre vai ser 4. Certo, pessoal? Então, essas daí são as retas que eu chamei de especiais, né? Na verdade, elas não são especiais, só que a gente não pode olhar isso aqui para um número, né? E sim para um conjunto de pontos aí, uma equaçãozinha de reta. Certo? Pessoal, o que seria interseção entre retas? Na verdade, interseção entre retas vai ser o quê? É um ponto de encontro entre essas retas, o que acontece ao mesmo tempo, né? A gente sabe lá, quando a gente entra no assunto de conjuntos, né? A gente sabe que interseção é que acontece ao mesmo tempo. Na verdade, interseção de qualquer coisa, tá? Quando eu falo que dois carros vão se interceptar, né? Significa que eles vão bater, né? Se eles vão se encontrar. Então, interseção entre retas, na verdade, vai ser um ponto de encontro entre essas retas. Certo? Então, posso definir assim, ó, ponto de encontro das retas. Então, pessoal, se duas retas não forem paralelas, tá, no plano aqui, elas vão ter que se interceptar em algum ponto, né? Quando eu falo paralelas, são retas que não se encontram, né? Exatamente isso. Então, se elas forem paralelas, não vai ter ponto de interseção. Se elas não forem paralelas, tem que ter um ponto de interseção, certo? É isso que eu estou falando em relação a duas retas, tá, pessoal? Então, como que a gente pode encontrar? Igualando aí sempre o valor de x e de y, certo? Porque se elas são o mesmo ponto, elas vão ter o mesmo ponto em x e o mesmo ponto em y, né? Então, vamos dar um exemplo aí. Sei lá, posso pegar 2x mais 3y igual a zero, é uma reta, certo? Como posso pegar x mais y igual a zero? Certo? Não sei se elas são paralelas ou não, tá? Só joguei aí pra gente descobrir se vai ter ou não ponto de interseção. E como que a gente pode fazer isso, professor? A gente tem que igualar essas duas setas. Para a gente igualar essas duas setas, o que a gente tem que fazer? Isolar uma das variáveis e igualar aí as setas, ou fazer simplesmente um sistema, né? Faço um sistema onde eu vou encontrar uma solução, certo? Então posso fazer do jeito que eu falei, posso subtrair uma equação da outra do jeito que vocês quiserem, né? Então o x e o y aqui tem que ser iguais nas duas equações. Se eu não encontrar valores iguais, né? Ou seja, não encontrar solução para esse sistema, significa que essas retas elas não têm ponto de interseção. Então vamos, sei lá, vamos igualar essas duas retas, né? Eu prefiro fazer assim. Então olha aqui, ó. Eu posso isolar aqui, vai ficar x igual a menos y, então eu isolei o x. Aqui eu vou passar o 3y para lá, vai ficar menos 3y e o 2 dividindo. Então vai ficar x igual a menos 3y sobre 2. Bom, posso igualar o x, né? Vai ficar menos 3y sobre 2 igual a menos y. Certo? Vou passar o 2 multiplicando, menos 3y é igual a menos 2y. Vou passar o y para um lado, sei lá, o menos 2y, menos 3y para um lado, então vou, sei lá, colocar esse para cá. Então vai ficar menos 3y mais 2y igual a zero, né? Aqui vai ficar menos y igual a zero, então y tem que ser quanto? Zero. Certo? E agora a gente encontra o x, né? Sei lá, posso pegar qualquer uma dessas equações, pegar de baixo. X é igual a menos y. Y é zero, então x é igual a menos zero. Menos zero é zero, né? Então qual que é o ponto de interseção entre essas duas setas? O ponto 0, 0.
certo? Então eles vão se encontrar na origem, essas duas setas aí vão se encontrar na origem, tá? Eu quero representar. Essa equaçãozinha aqui, ó, x menos y, vai ser essa equação, essa reta aqui, ó. Certo? Vai ser exatamente essa reta, para quando o x é positivo, o y é negativo, só que eles são iguais em módulo, tá? Então, se for 1 é menos 1, é a mesma coisa para cá. Se o x for negativo, o y vai ser positivo, só que igual em módulo. Essa reta aqui, se eu sei lá, quando o x é 1, o y tem que ser, vamos ver aqui, 2 mais 3y igual a 0. 3y igual a menos 2, y igual a menos 2 terços. Menos 2 terços vai estar mais ou menos aqui. E esse aqui passa no 0, 0, então a reta vai ser basicamente essa daqui, ó. Observe aí que essas duas setas estão se interceptando exatamente na origem. Certo, pessoal? Então é simplesmente fazer isso. A gente faz um sistema para encontrar o ponto de interseção entre duas retas. Bom, pessoal, então a gente vai estar falando aí agora de inclinação da reta, né, que é um assunto bastante importante quando a gente trata de reta, que vai ser basicamente o crescimento ou decrescimento de uma reta. A definiçãozinha formal é basicamente o seguinte: se a gente está andando uma unidade positiva em x, quantas unidades a gente está andando em y, né? Se for para cima, positivo. Se for para baixo, negativo. Se for positivo, ela é crescente, tá? Ela está crescendo. E se for negativa, ela é decrescente. Então, isso quer dizer uma inclinação de uma reta, tá? Depois a gente vai ver que tem tudo a ver, pessoal, com a angulação dela em relação ao eixo x, certo? A gente vai ver isso certinho aí mais pra frente. Mas por enquanto a gente fica com essa definiçãozinha de quanto que ela está andando em relação a y quando a gente anda uma casinha em x, certo? Então eu vou dar um exemplo aqui. Ó, vou pegar essa reta aqui, ó, tá uma reta conhecida aí. Peguei essa daqui, né? Peguei ela passando aqui nesse 2 e aqui no 2, tá? Vamos ver quanto que é a inclinação dessa reta, pessoal. Ó, o que a gente tem de informação? A gente tem de informação esses dois pontos aqui, ó. Esse ponto e esse ponto, certo? E eu quero saber a inclinação dessa reta através só desses dois pontos. O que eu posso pegar? Eu sei que quando eu ando uma unidade em x, eu quero saber quantas unidades eu ando em y, né? Então, ou seja, quando eu ando essa unidadezinha aqui, eu vou ter que pegar esses dois pontos em relação a y, tá, pessoal? Então, olha aqui, eu venho aqui, pego esse ponto, e venho aqui e pego esse ponto. Só que a gente não tem nenhuma informação sobre o y nesses pontos. A gente não tem nenhuma informação de y em relação a esses pontos. Então o que a gente vai fazer? O que a gente tem de informação? Eu tenho um pouquinho de informação nesse ponto aqui e nesse outro. Onde o x aqui na verdade é menos 2, tá? Tinha colocado aí 2, mas é menos 2 no caso. E quando o x é 0. Só que aqui eu não estou andando uma unidade, eu estou andando quantas? 2 unidades. Então a distância de x eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 2, porque aí vai ter exatamente a distância aí de uma unidade em x. Então meio que eu tirar a média, tá, pessoal? Então no caso de inclinação, se eu andar uma unidade, mas como eu não tenho informação para unidade, eu tenho informação para quantas unidades? 2. Então daí eu vou saber a inclinação dessa reta, certo? Então vamos lá, ó. Eu vou chamar m, tá, de inclinação, que geralmente a gente chama de m. E vou fazer o seguinte: qual que foi a diferença dos y aqui, ó? Y aqui vale 0, né? E o y aqui vale quanto? 2. Eu estou aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, pessoal, menos 2 e 0, indo até 0 e 2, né?
Então, olha aqui, ó, em x eu andei 2 e em y também andei 2. Então, a diferença desses dois pontos em y foi 2, dividido por 2. Então, a inclinação dessas duas setas é igual a 1. Ah, então quer dizer que quando eu ando uma casa em y, estou andando uma casa em x. No caso contrário, né? Uma casa em x, estou andando uma casa em y. E realmente é isso, né? Se vocês acharem a equação dessa reta, vocês vão encontrar que esse ponto aqui, ó, que ela vai passar exatamente no ponto menos 1 e 1, tá? No caso aqui não ficou tão certinho, mas vai passar exatamente nesse ponto, ó, menos 1 e aqui 1. E daí aqui a gente pode ver certinho aqui, ó. O x está andando uma casa de menos 2 até menos 1 e está andando uma casa de 1 até 2, certo? Então a inclinação dessa reta é igual a 1. Então o que a gente pode concluir? Que a inclinação de uma reta, pessoal, ela vai ser igual à diferença dos meus y. Então, sei lá, se eu pego que a minha reta passa nesse ponto e nesse ponto, então é só eu pegar a diferença dos y e dividir pela diferença do x. Então, sei lá, vou pegar se o x2 for maior que o x1, então eu pego primeiro esse ponto, certo? Igual eu fiz aqui. Porque senão vai dar alguma coisa negativa. Então eu sempre tenho que olhar para o x. Qual o x que está vindo por último? No caso foi esse daqui, ó. Esse x veio por último, tá vendo? Porque esse veio primeiro até chegar aqui no zero. Menos 2 veio primeiro que o zero. Então o que eu faço? y2 menos y1 e divido por x2 menos x1. Bom, essa é a equação. Na verdade, a formulazinha para mim achar a inclinação de qualquer reta. Certo? Bom, pessoal, então eu tenho aqui um exemplo para encontrar aí a inclinação dessa reta, né? Então a gente só precisa de 2 pontos, a gente consegue encontrar essa inclinação. Se a gente for pegar 2 pontos estratégicos, melhor ainda, né? Então a gente pode pegar aí o ponto onde essa equação, essa reta passa para x igual a 1, então eu acho o y, e quando essa reta passa no x igual a 0, né? Então a distância dos meus y aí vai ser a inclinação, ó. Estou andando de 0 até 1 e vou achar a diferença desses y, e daí vai ser a minha inclinação. Já estou andando uma unidade em x, né? Então vamos lá. Então quando o x é 1, eu vou ter isso daqui, ó. 3 vezes 1 menos 7 vezes y mais 10 igual a 0, certo? Então olha aqui, 3 vezes 1 é 3, menos 7 vezes y, 7y mais 10. Bom, tem aqui 3 mais 10 vai dar 13, vou passar menos 13 para o outro lado, então vai ficar menos 7y igual a menos 13. Passo menos 7, vai ficar menos 13 sobre menos 7. Então y é igual a 13 sobre 7. Certo? E agora eu vou achar para x igual a 0. Então, quando x é 0, 3 vezes 0 vai dar 0. Então, vai ficar menos 7y mais 10 igual a 0. Passo 10 para o outro lado, vai ficar menos 7y igual a menos 10. Passo o 7 dividindo, fica y igual a menos 10 sobre menos 7, que é igual a 10 sobre 7, né? Então, a gente tem isso daqui, ó. Então, qual que é a diferença desses y? 13 sobre 7 menos 10 sobre 7, que vai dar exatamente 3 sobre 7. Então, a inclinação dessa reta é 3 sobre 7 avos, certo? Eu poderia, sei lá, pegar qualquer outro 2 pontos dessa reta e determinar essa inclinação? Sim, você poderia, sei lá, pegar um ponto aleatório aí. Quando x é 0 e quando y é 0, né? Quando x é 0, a gente viu que é o quê? 10 e 7. E quando y é 0? Então vai ficar 3x mais 10, né? Porque isso aqui vai dar 0, igual a 0. Então fica 3x igual a menos 10. X é igual a menos 10 sobre 3. Então vai passar exatamente no ponto menos 10 terços e 0. Então qual ponto desses dois aqui que vem primeiro? Em relação a x? Esse, porque está negativo e aqui está 0. Então esse vem
Esse daqui vem primeiro, para chegar nesse. Então, o que eu vou fazer? Ponto final menos ponto inicial. Então, qual que são a diferença dos y aí, pessoal? 10 sobre 7 menos 0. E a diferença do x? 0 menos 10 sobre 3. Certo? Então, aqui, ó, 10 sobre 7 menos 0, 10 sobre 7. Sobre, menos com menos dá mais, então 10 sobre 3. Divisão de fração, conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. 10 sobre 7 vezes 3 sobre 10. Corto 10 com 10, fica 3 sobre 7. Então, achei aí 3 sobre 7 avos da mesma forma, certo? Então, pessoal, para vocês encontrar a inclinação da reta, basta pegar 2 pontos da sua reta que você consegue determinar. Através de quê? A inclinação vai ser igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, certo? Então, é isso daí. Agora, como exercício aí para vocês, ó, determine a equação da reta que intercepta a reta. Menos 5x mais 7y igual a menos 3 no eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas é o eixo y, tá? E na letra B você vai determinar a inclinação dessa reta. Então, basicamente, você vai fazer tudo que a gente viu. Determinar uma reta, fazer a interseção dela com outra reta em uma coordenada específica, né? E determinar a inclinação dela, certo? Então, esse exercício é teoricamente simples. E vocês vão apresentar aí no dia que a gente determinou para poder apresentar a primeira sessão de exercício. Certinho, pessoal? Então, fico aguardando vocês aí no próximo vídeo.